Agora sim, Elivaldo, vamos falar da política, porque tivemos que interromper por conta da presença do secretário de Saúde aqui no Jornal do Piauí, ao vivo. Elivaldo, vamos falar sobre as atividades do governo agora para recompor a base de sustentação, reestruturar os seus apoiadores políticos, inclusive no que diz respeito à ocupação de cargos no primeiro escalão, depois que passou aquele vendaval, aquele temporal que foi a eleição do Tribunal de Contas do Estado. Então, para o governador, os caminhos para retornos dos deputados que ensaiaram candidaturas e o que foi candidato competitivo, Wilson Brandão, estão pavimentados para o retorno à base aliada, inclusive ao primeiro escalão do governo. Vamos acompanhar. Aqui ele teve um afastamento, assim como outras que estavam como secretários, e compreendi que um afastamento em razão de candidaturas. Agora o natural é retornar às atividades. Precisamos trabalhar, os projetos que estão em andamento e contamos com toda a equipe. Volta às atividades, também com toda a normalidade. O secretário Elisaías, secretário Flávio Júnior, secretário Wilson Brandão, enfim, todos a depender do... A base aliada sai restabelecida, não afeta, não influencia na unidade da base aliada? Eu creio que não. É claro que agora a gente tem até o final de setembro para a gente ter a definição das regras em relação à eleição. Vai caber agora a Câmara, Senado definir. Haverá algum alteramento nas regras? Aquilo que for alterado, nós vamos saber agora no final deste mês. A partir daí começa o que a gente chama do período das regras eleitorais, período de filiação, período lá na frente de afastamento para quem está em alguma função de executivo ou no judiciário, e a partir daí todo um esforço, para que se tenha o cumprimento destas regras. Tá aí, Elivaldo Barbosa, o governador falando a respeito deste assunto, Elivaldo, e também vai já aguardar o momento certo para definir quem sai, quem fica. Olha, Joel, esse é um momento importante, como o governador falou, dessa definição de regras. Isso está faltando aí 15 dias praticamente, Já estamos no dia 16, 17. Então, o que acontece? Até o dia 3 de outubro, se nada for modificado, permanece a regra da eleição municipal. Aí o governador terá elementos para definir critérios já para começar a escalar o que ele chama de time para a sucessão estadual. E ele não deu definição, não deu detalhes, mas de certa forma apontou rumos de como ele agirá em relação a esse aspecto de preparação da sucessão estadual. Vamos ver. Aqui é um entendimento político entre os partidos. Eu aprendi que eleição se faz, com quem tem a opção, de um projeto. Nós temos um projeto para desenvolvimento do estado do Piauí e certamente vamos estar trabalhando com quem tem compromisso com esse projeto. Elivaldo Barbosa, o governador Wellington Dias nitidamente precisou... Não vou falar aqui só o governador Wellington Dias, mas vou colocar aqui outras lideranças políticas do PT e do MDB precisaram suar a camisa para fazer valer o que foi a eleição lá do Tribunal de Contas do Estado. Fica um rescaldo e as definições precisam ser tomadas. Agora, Elivaldo, me parece que o governador Wellington Dias fez aquilo que você considerou o dever de casa da base de sustentação ao governo nesse processo duro, que foi... sustentar a espinha dorsal formada por duas siglas. É verdade, são os dois maiores, principais aliados, inclusive estratégicos, não só de hoje, mas de há muito tempo, às vezes informalmente, às vezes formalmente, mas o MDB sempre foi o principal aliado do PT nessa jornada de 2002 para cá, de 20 anos. Então, não seria uma eleição de conselheiro, por mais importante que fosse para o Tribunal de Contas do Estado, que pudesse comprometer essa unidade. Por isso é que o MDB, o governo, o Palácio de Karnak, investiu pesado no desmonte do projeto do MDB de candidatura de conselheiro, no caso do candidato José Santana. Trabalhando ou vencida essa etapa, esse episódio de ontem, ele tem uma projeção maior, revela exatamente a consistência da aliança MDB e PT e, lógico, que vai procurar manter os outros partidos também nessa base aliada. Mas se houver algum tipo de dissidência ou de baixa nessa base, ela é até considerada absolutamente normal. Agora, se fosse do MDB, o estrago seria grande. Então ele contabilizou o risco de, eventualmente, um ou outro integrante da base sair
desde que não fosse integrante desse núcleo duro. Correto. Olha, aí mesmo na entrevista, o governador manifestou todo o interesse de seguir contando com o apoio político e administrativo do deputado Wilson Brandão. Mas vamos supor aqui, Joelson, que ele agora vai dar um tempo, soube até que vai viajar, passar uns dias fora, e se ele refletindo, deseja manifestar o desejo, ele pretende manifestar o desejo de sair da base aliada, de ir para a oposição. Quer dizer, é algo assim absolutamente inesperado? Não. Ele seguirá, no caso, o caminho do partido ao qual ele é filiado, o Progressistas, que já é a principal referência de oposição. Se esse fosse o caminho do deputado Hélio Isaías, também seria absolutamente normal. Ele é do Progressistas, a esposa, que é prefeita de São Raimundo Nonato, também do Progressistas, a cunhada, deputada Margarete Coelho, é do Progressistas. Então, agora, se fosse o MDB, a situação era completamente diferente.